Oi, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, ainda muita, tá? Hoje nós vamos para a continuação, né? Hoje é a nossa 7ª aula e vamos continuar vendo os benefícios, tá? Da CLT, de tudo, para vocês poderem aprender direitinho e verem com calma, tá bom? Boa aula para vocês. Vamos lá agora falar do nosso terceiro benefício, que é a jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho foi algo que, quando surgiu a CLT, favoreceu muito, muito os funcionários das empresas, os funcionários das fábricas, enfim, todos os funcionários. Por quê? Antigamente não tinha aquele horário bonitinho de 9 às 6, de 8 às 5, 1 hora de almoço. O funcionário entrava no horário estipulado e saía, enfim, só Deus sabe a hora que ia embora. Hoje em dia não, hoje em dia tem a jornada de trabalho, que é de 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Mas vamos lá. No textinho que eu coloquei para vocês, vocês viram que agora hoje em dia é mais flexibilizado, né? Ou seja, o funcionário ele tem uma malemolência maior com relação à jornada de trabalho. Vocês têm 8 horas de trabalho diário, né? Mas vamos falar sobre hora extra. Vocês têm até 2 horas que vocês podem trabalhar seguindo as normas da CLT, tá? Ou seja, vocês trabalham 8 horas, mas a chefia precisa que vocês fiquem mais 3 horas. Vocês vão ter 2 horas regidas pela CLT que vocês vão receber, e essa hora adicional é combinado com a empresa. Porém, o teto, né, de horas semanais não podem ultrapassar de 220. Passou de 220, a empresa leva a multa e você não recebe nada além, ok? Mas vamos lá. Se o seu trabalho excede 6 horas de trabalho, se você ultrapassa esse período, a empresa é obrigada, né, no caso, a conceder para o funcionário 1 hora de descanso. Ou seja, 1 hora de, enfim, de almoço, 1 hora de lanche, isso fica a seu critério. Mas a empresa é obrigada. Existem empresas de telemarketing que o tempo máximo de trabalho são 6 horas. Então, a empresa fica isenta dessa hora de almoço. Você tira um período de lanche ali de 15 minutos, mas a hora de almoço não. Mas, na maioria, 99% dos empregos formais, né, que são de 8 horas a jornada diária, vocês precisam ter 1 hora de descanso. Isso é obrigatório. Tem um intervalo que é muito importante e que muita gente não sabe, tá? É um intervalo que a gente chama de interjornada. O que significa? Eu trabalho todo dia de 9 às 6 da noite. Porém, a minha empresa não... Olha, a gente precisa fechar um balancete, a gente precisa fechar uma venda, a gente precisa ficar até mais tarde. O motivo não importa, tá? E eu vou sair da minha empresa 9 horas da noite. Esse intervalo interjornada significa que até o horário que você sai da sua empresa para você pegar de novo no seu trabalho, ou seja, o horário que você sai da empresa para você iniciar, né, no dia seguinte, tem que ser de 11 horas. Menos que isso você não pode entrar, você precisa descansar, tá? Então, se eu sair da minha empresa meia-noite, porque eu tive que ficar até tarde mesmo, e no dia seguinte eu posso pegar às 9 da manhã de novo? Façam essa continha aí na cabeça de vocês para ver se vocês vão conseguir. Se vai dar às 11 horas, vai dar menos. Então, vocês não podem pegar 9 horas, vocês só podem pegar a partir das 11 horas de descanso do intervalo interjornada, entenderam? Agora a gente vai falar sobre o benefício das férias, que muita gente gosta, é importante. Vamos lá. As férias funcionam da seguinte forma: a cada 12 meses de trabalho, o funcionário tem direito a 30 dias de descanso. É possível também, tá, que o funcionário converta o período de férias.
Vamos lá, vocês já ouviram a expressão: ah, fulano tinha 30 dias, mas ele vendeu 10 dias das férias dele, só tirou 20, né? A gente já ouviu muito isso é muito comum. O que que acontece? Isso é válido, tá? Isso é regido pela CLT. Você pode, vamos supor que você tenha, como eu coloquei no texto, que o funcionário tenha 20 dias, tenha 30 dias de férias e venda 10. 20 dias ele vai gozar, significa que ele vai tirar essas férias, vai para casa, vai descansar, vai viajar, vai fazer, enfim. Férias é para fazer o que quiser, né? Porém, os 10 dias restantes, ele volta para o trabalho e trabalha normalmente. Porém, isso é uma troca, né? Ele volta para o trabalho, mas a empresa dá uma remuneração. Entenderam? Ele vai voltar a trabalhar antes do período, porque ele vendeu esses dias para a empresa e a empresa comprando vai pagar o funcionário para ele retornar antes, tá? Mas isso tudo tem que ser combinado. A empresa não pode impor para o funcionário que ele venda os dias e nem o funcionário pode obrigar a empresa a comprar os dias dele de descanso. Voltando ao acordo, né, entre empresa e funcionário, as férias elas podem ser também divididas em 3 partes, tá? O funcionário pode tirar a primeira parte no meio do ano, a outra parte no final e a outra parte no início do ano. Enfim, isso tudo é conversado, tá? Porém, essas frações de férias, né, elas são regidas pela CLT, mas elas devem ser obedecidas. Uma dessas frações devem ter 14 dias no mínimo, tá, de descanso, e as outras 2 frações não podem ter menos que 5 dias de descanso. Mas isso tudo pode ser conversado. Vou mostrar para vocês uma forma simples. As férias, elas devem ser gozadas em até 1 ano subsequente ao ano que você entrou na empresa. Ou seja, nós estamos em maio de 2020. Eu comecei a trabalhar na empresa em abril de 2019. Ou seja, no mês passado eu fiz 1 ano. Tá? Isso é uma suposição. Mas no mês passado eu fiz 1 ano de empresa. Eu posso tirar minhas férias? Sim, pode. Mas eu tenho que tirar as minhas férias em abril, porque ela venceu em abril, tem que ser em abril? Não necessariamente. E isso é um acordo entre a empresa e o funcionário. Porém, eu fiz 1 ano em abril. Então, eu tenho até abril do ano que vem. Até abril não, desculpa. Eu tenho até março do ano que vem para gozar as minhas férias. Se eu passar, se vencer as férias em cima de férias, né, que é muito comum de acontecer, a empresa paga uma multa, a empresa paga para mim. Entendem? Então não pode. Eu tenho 1 ano para gozar minhas férias. Eu posso pedir lá no setor de RH minhas férias. Olha, em abril que vence 1 ano certinho não dá não, mas pode ser no meio do ano. Mas isso aí é conversar. Agora, uma coisa boa que vocês provavelmente não sabiam. Chama-se período indenizatório, né? Tá aí no texto, vocês vão ler com calma, vocês vão entender, mas para explicar mais ou menos para vocês entenderem com calma. Esse período indenizatório, caso a empresa, enfim, às vezes pode não ser por maldade, mas às vezes a empresa tem muitos funcionários e às vezes por um descuido do setor de RH, eles não liberem as férias de vocês e vocês acabem não gozando nesse período de 1 ano. E se acontecer de não tirar as férias, de não gozar as férias, além do salário que você recebe referente àquele mês, né, de férias, a empresa vai pagar um salário adicional, ou seja, você vai receber o seu salário em dobro. Porém, mesmo você recebendo em dobro, a empresa te pagando direitinho, atrasou suas férias, ótimo. Mas isso não tira o seu direito de gozar as suas férias. Você vai receber em dobro e você ainda vai tirar os seus 30 dias de férias. Isso é bom, hein? Agora vamos falar sobre um outro benefício, que é o benefício do transporte, né? Todo e qualquer funcionário
que precisar de transporte público, ou seja, eu preciso sair da minha casa e ir para a empresa, né? Eu preciso pegar um ônibus, eu preciso pegar um trem, um metrô, uma barca, enfim. Eu utilizo por meio de transporte público, é obrigatório que a empresa onde eu trabalho, né, custeie o meu translado. Vocês se lembram o que é translado? Para quem não lembra o que é translado é só o meio de locomoção. Como vocês vão se locomover, como que vai ser feita a locomoção da sua casa para o trabalho, do trabalho de volta para sua casa. Porém, gente, esse benefício, né, ele não é 100% custeado pela empresa. Ele é descontado do nosso salário, tá? Referente a 6%. Porém, gente, esse benefício ele não é 100% custeado pela empresa, tá? Ele é descontado também do nosso salário, o equivalente a 6%, tá bom? Mas isso vem no holerite de vocês, isso vem no contra-cheque discriminado direitinho o valor que é descontado. Uma coisa que é importante que vocês saibam, tá? É que caso o emprego de vocês seja formal, carteira assinada, tudo bonitinho, a empresa não vai poder pagar para vocês o transporte por meio de cédulas, ou seja, ele não pode dar na sua mão. Toma aqui seu salário. Não, tá? O salário deve ser pago em forma de cartões, Rio Card. O Rio Card acho que hoje funciona para tudo, né? Então, o seu benefício de transporte ele deve ser pago através do Rio Card. Pessoal, hoje é só, tá? A gente continua na próxima aula os demais benefícios. Se cuidem, fiquem em casa e nada de rua, hein? Beijo, gente!